Boa noite, na maravilhosa paz do Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Em resposta a alguns irmãos que têm perguntado para mim a respeito de algum estudo sobre teologia, eu quero apresentar esse livro. É um livro muito bom, fácil de estudar, Teologia Cristã em Quadros. Então, estude esse livro. Tenho outro também para apresentar a você, Os Evangelhos e a Vida de Cristo, também em forma de quadro. Procure ler e estudar esse livro, já vai dar um bom incentivo para você estudar coisas mais profundas. Bem, nós estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios. Paramos no capítulo 2, no final do capítulo 12, e vamos iniciar o capítulo 3. O capítulo 3, nós vamos estudar apenas os 5 primeiros versículos, bem rápido. E diz assim: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo o homem? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Bem, irmãos, o apóstolo Paulo se volta agora para as divisões que há na igreja de Corinto. Então, ele, ao fazê-lo, atribui em parte aos pecados de ciúme e contenda. Então, os dois pontos principais para ele chamar aqueles membros, servos do Senhor, crentes em Jesus Cristo, de carnais, é porque eles vivem em pecado, né? Alimentando o pecado do ciúme e da contenda. Mais especialmente uma visão fundamentada, distorcida, que os membros da igreja do Senhor em Coríntios tinham da igreja. Então nós vemos aí, a tese do apóstolo Paulo é esta: se vocês tivessem uma visão adequada da igreja, vocês não teriam, vocês não viviam dessa forma, em divisão. A mesma coisa, amados, muitas vezes nós temos uma visão errada a respeito do que é a igreja e também cometemos esses mesmos deslizes cristãos. E dentro da palavra de Deus somos enquadrados também como carnais, né? Nós sabemos que há uma diferença muito grande entre crentes carnais e crentes mundanos. Aqui a palavra para essa questão é carnais e não mundanos. Carnais porque desenvolve as obras da carne. Lá em Gálatas capítulo 5 fala sobre isso. Quais são as obras da carne? Dissensões, divisões. Então, é esse tipo de assunto é que Paulo vem tratar aqui na igreja de Corinto, porque eles estão agindo dessa forma. Então, nós vemos aí o texto de 1 Coríntios 3, na verdade, um dos grandes capítulos do Novo Testamento, que fala sobre a igreja. Aqui são os hábitos da igreja, tudo que a igreja, né, faz e da forma que a igreja age, né? Então, nós temos aí, nós, o povo evangélico, somos muitas vezes criticados por sermos fortemente individualistas, com uma doutrina empobrecida e até mesmo inexistente sobre a questão da igreja, porque nós não conhecemos essa postura, nós não agimos como crentes espirituais, como pessoas espirituais. Então, amados, nós queremos desenvolver sobre este assunto, e como é um vídeo gravado, nós não podemos nos prolongar muito, porque ele só comporta para ir para o WhatsApp 15 minutos, no máximo 15 minutos, e nós já vamos aqui para quase 10 minutos. Então, amado, nós precisamos observar isso. Então ele diz assim, no final do versículo 1, ele diz, agora os coríntios não são apenas
apenas como carnais, mas como crianças em Cristo. Eles experimentaram um novo nascimento pelo Espírito Santo, que esses crentes aqui, mas permanecem crianças, bebês em Cristo. Porque eles ainda não conseguem tomar o leite, né? No versículo 2, olha, como leite vos criei e não como manjar. Por quê? Vocês estão precisando ainda dos rudimentos dos ensinamentos bíblicos, da fé cristã. Então vocês são imaturos, vocês precisam ainda de leite, vocês precisam ainda dos fundamentos da fé. Então, são crentes imaturos espiritualmente. Paulo deixa bem claro. Então, quem são os crentes carnais? São os crentes imaturos. Então, nós precisamos ter essa observância. Então, muitos de nós, nos nossos dias, também somos crentes dessa forma. Somos meninos na fé, somos imaturos. Então nós precisamos de um crescimento, porque a igreja hoje do Senhor está como a igreja do Senhor em Corinto, crescendo sem profundidade, e nós precisamos de profundidade. Então Paulo vem falar que esse povo, apesar de ter todos os dons espirituais que nós vamos ver adiante, ainda é um povo que precisa estar ali tomando leitinho, aprendendo sobre os alicerces, sobre o que é um ser crente carnal e crente espiritual, quais são as obras da carne, quais são o fruto do Espírito. É aquilo que Gálatas relata para nós. Então, a igreja do Senhor, ela precisa entender isso, compreender isso. Então, Paulo, ele vai e começa a dizer, quais são os dois primeiros modos, principais modos, como podemos avaliar a idade de uma criança. Como nós sabemos que uma criança é criança? Pelo seu comportamento e pela sua dieta. Então são duas coisas que nós vemos, dieta e comportamento. Primeiro, a dieta da criança é leite, né? E coisas bem que não são sólidas, são mais em forma de papinha. E leite é bem diferente de carne, né? No caso aqui da carne, que é um alimento sólido. Então, a criança, nós identificamos a criança pelo seu comportamento e pela a sua alimentação ou a sua dieta. A mesma coisa somos nós. Como nós nos identificamos como crentes maduros? Pelo conhecimento da palavra e pelo nosso comportamento diante das situações, diante da perspectiva bíblica, diante de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, como nós reagimos aos princípios de Deus. Bem, amados, eu quero ficar por aqui, porque já estamos avançando e eu quero deixar mais um livro para os irmãos, adolescentes, professores da Escola Bíblica Dominical. Este é um livro muito bom, você que quer aprender sobre as viagens do apóstolo Paulo, muito ilustrativo. Olha que belezura, que coisa mais linda. Olha a forma, vai descrevendo. Aqui tem a forma da carta do apóstolo Paulo, né? É claro que ele era escrito em rolo, mas ela traz a forma aqui, a rolo, e aqui traz como se ele escrevia a cartinha dele, está aqui dentro. Muito bom esse livro, Professores da Escola Bíblica Dominical para adolescente. Você quer falar, explicar sobre as viagens do apóstolo Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo? Este livro é ideal. Quero também falar para quem está estudando. Aqui, olha, o Atlas Histórico da Bíblia e do Antigo Oriente. Muito bom, muitas fotos, muitos quadros, muitos mapas e muito ensinamento. Então, amado, era isso que eu queria deixar para você, né? E quero dizer que o Senhor está conosco, Ele é a nossa força. Estamos deslumbrando aí no final desse túnel uma grande luz. Sabemos que o Senhor está na frente. Nós temos orado pelo governo brasileiro, pelos ministros dessa nação, temos orado pelo presidente dos Estados Unidos, que está correndo atrás, pelas nações que estão empenhadas em descobrir a cura para essa enfermidade. Estamos orando e pedindo a justiça de Deus
sobre aqueles que fizeram por maldade chegar a toda essa situação. Sabemos que as misericórdias do Senhor têm nos alcançado. E o que é a misericórdia do Senhor? Ele não trazer o castigo que nós merecemos, mas Ele retirar pela sua bondade. Isso é misericórdia, o Senhor tem agido conosco desta forma. Então, amados, fiquem na graça. Daqui a pouco nós vamos estar tirando os nossos 15 minutos de oração. Vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos interceder, que em nome de Jesus nós teremos vitória. A igreja do Senhor terá vitória. Eu creio nesse Deus poderoso, no Deus que eu sirvo, no Deus eterno, no Deus que pode todas as coisas, o Senhor que tem nas suas mãos o comando do mundo, a sua soberania é imbatível, não tem como confrontar a soberania do nosso Deus. Ele é maior que tudo e Ele ama a sua igreja, por isso Ele está preparando a sua igreja para vir buscar. Que a graça do Senhor, o amor do nosso Deus, a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre nós, sobre a igreja do Senhor que milita na face da terra, na certeza, na convicção, na fé implantada em nós pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós vamos sair vitoriosos para a glória e o louvor do Senhor e a igreja de Jesus na terra, fortalecida e pronta para o arrebatamento. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém.